da mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Amigos, felizes ou feridos, gente que me escutou, se chamado e aceitou. Tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Tem lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Ore calabaçuri andalamaias. Oh, aleluia, Deus. Palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. Vamos saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, cante, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Canta sem fronteiras, a esperança. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Cá na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Esperança na casa, há recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Todos os cansados venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Um bom dia para você, um ótimo, excelente dia, meus irmãos. Oh, glória a Deus, há lugar na casa, há lugar na mesa, aleluia, Jesus. Eu coloquei aqui, irmãos, esse louvor hoje, que é o louvor, um louvor tão lindo, tão maravilhoso, né? Que foi um encerramento ontem, né? Encerramento assim, né? Encerramento de início, né? Que a gente começou mais uma série nova, tão linda, irmãos, tão maravilhosa, dentro desse propósito do mês, né? Que nós estamos em ano de reconstruir sonhos, e nós estamos aí em mês, né? De viver o novo de Deus, né? Essa palavra de Isaías 43, 10, 19, né? 43, 19, né? Que eis que faço coisa nova. E nós tivemos o privilégio, irmãos, sabe? Eu ainda estou assim, vou usar essa palavra, né? Embriagada. Eu ainda estou assim, com o meu espírito, naquele culto que nós tivemos ontem, no domingo. Louvado seja Deus. E nós tivemos ali, irmãos, uma palavra, né? De um início de uma, assim, pós-jejum, né?
Nós, pós-jejum das primícias, nós começamos uma série nova, né? Louvado seja Deus, que não há o novo de Deus sem um alinhamento. E a única forma, irmãos, de nós passarmos, de nós vivermos o alinhamento, é nós aceitarmos o alinhamento, é nós querermos o alinhamento, né? É nós nos dispormos, né? É nós nos lançarmos, irmãos, aos pés do Senhor. E isso, aonde se faz? Na igreja, na casa do Pai. Por isso que eu não coloquei esse louvor aqui, né? Há lugar na casa. Na casa do Pai, irmãos, tem uma mesa nos esperando. E esse louvor eu fiz questão de colocá-lo aqui, né? Que é do Paulo César Baruch. E foi o louvor que encerrou lá o culto de Bauru, que eu ouvi o culto de Bauru. E eu senti, irmãos, assim como eu senti a presença de Deus aqui, né? No culto que nós tivemos no domingo, ontem, às 10 horas da manhã, com o Bispo Márcio abrindo esta série, nos dando ali 5 passos, irmãos, 5 passos de o alinhamento para viver o novo de Deus. Também o pastor Marcos, né? Lá com os nossos pastores, irmãos, meu Deus. Quando se assentou à mesa, irmãos, eu assisti a live daqui, hein? Daqui, da minha casa, né? Na noite de ontem, né? Eu sempre assisto. Irmãos, olha, eu senti assim no céu. Eu senti no céu. Por isso que eu coloquei aqui o louvor, né? Mais uma vez, né? Para que eu tivesse essa lembrança no meu espírito. E aqui em Guarulhos, irmãos, meu Deus, até as crianças, irmãos. Olha, no dia comemorado, o dia do pastor. Olha, nós somos assim presenteados. Nós somos presenteados pelo Senhor, nós somos presenteados pelo céu, irmãos. Pelo céu, porque até nós, os pastores, fizemos o ato profético que o nosso bispo Márcio direcionou, de no final da palavra de ontem nos assentarmos à mesa. Aliás, desde a sexta-feira, né? O Senhor está nos direcionando aí na mesa. A pastora Rosinha começou lá, né? No culto de sexta-feira, 3 meses da novidade. Ela já deu a primeira. Sexta-feira ela vai dar mais uma, né? E até o final desse mês ela vai dar 3, a terceira. Então, irmãos, olha, nesse dia do pastor que foi ontem, no domingo, meu Deus do céu. Eu vou dizer o que o apóstolo Paulo disse. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Irmãos, estamos, olha, realmente vivendo os dias da Igreja Apostólica na Terra, irmãos. Eu não sei você, mas nós temos vivido isso. Se você perguntar, bispo, você está falando isso porque a senhora está aqui todo dia. Não, irmãos, eu estou falando isso porque é o que como é que você assiste um culto a quase 400 quilômetros de distância e você sente a mesma unção, assistindo uma live que foi gravada de manhã? Fala para mim se não é o Espírito Santo de Deus, hein? Aqui em Guarulhos também, olha a hora do louvor, como a gente estava assim, irmãos, olha, lançados, irmãos, lançados, sabe? Todo mundo ali envolvido, todo mundo sedento. E como disse uma irmã aqui para mim no canal, Bispo, a gente fica esperando. Quando vai chegar, a gente tem a palavra aqui no online, né? Mas a gente fica esperando chegar, Bispa, os dias de nos reunirmos todos juntos para sentirmos mais ainda do que Deus tem. A gente fica com aquela coisa, né? A irmã falou para mim, né? A gente fica com aquela coisa, o que será que Deus vai falar dentro do novo, né? Qual vai ser o direcionamento que a palavra vai trazer para a gente? Então, irmãos, olha, eu quero te deixar aqui um bom dia. Eu quero te deixar aqui uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai nos acompanhar por aqui, mas eu quero desejar, eu, Bispo Anivalda, com você nessa segunda-feira do dia 9, do 9 de junho de 2025. Irmãos, eu já entrei aqui já, porque eu não consigo, irmãos. Sabe? Olha, desde assim, meu espírito está como quem sonha. Porque como essa palavra, irmãos, oh meu Deus, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem. Que pena de quem não percebe. Que pena de quem está em casa, enfiado lá numa coberta, preso num sofá, numa televisão, que não é pecado, não, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa para você, hein?
Não dá para ficar de fora desse mover. Quem não está ouvindo essas palavras aqui, quem não está ouvindo as orações, que pena que você está perdendo todo o banquete. Tomara que você esteja ouvindo no dia de hoje o que eu estou falando aqui. Amém? Olha, na quarta, ó, no sábado, nós fizemos, eu e o Bispo Márcio, né? Como o domingo ia ser o Dia dos Pastores, nós fizemos uma palavra em homenagem, né? Meu sogro veio falar comigo ontem ali, quando estava saindo do culto para ir embora, né? Que ouviu, né? Que gostou. Algumas pessoas, né? Os próprios pastores me chamaram aqui, né? E falaram, bispo, olha, a gente ficou muito feliz, né? Porque, e eu ainda, como eu falei no culto ontem, né? Nós não pregamos ontem sobre Abraão, sobre José, sobre Esther, sobre Ana. Nós pregamos ontem a história, né, de cada um de nós. E talvez você também tenha uma história para contar, né, para a gente. Tá bom? Mande sua história. Mande seu testemunho para cá. Amém? Para nós. Glória a Deus, que vai ser bênção, vai ser bênção. Nós vamos nos alegrar com as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, esse é um mover apostólico maravilhoso. Glórias a Deus. Olha, eu tenho um testemunho aqui que chegou para mim. Eu tenho um testemunho aqui. Cadê você? Testemunho. Tararã, tá aqui. Bispa amada, a paz. Graças a Deus, é tanta coisa acontecendo que eu até esqueci de te mandar esse testemunho. Eu consegui resolver a minha MEI, que estava atrasada já há alguns anos. Consegui uma ajuda para parcelar e já paguei a primeira parcela, né, da regularização, em 7 vezes o parcelamento. E eu quero adiantar uma para acabar antes do ano novo. Que linda. E também o Banco Bradesco colocou a dívida nas financeiras, possibilitando uma melhor negociação com retirada de juros, pois já se fazem 5 anos, bispa, que eu devia nesse banco. Eu estou muito animada para quitar minhas dívidas e agradeço toda a intercessão. Esse testemunho aqui é da nossa querida, nossa amada diaconisa Mari Claire, nossa diaconisa Mari. Mari, que alegria, querida. Que alegria ver você vivendo o novo de Deus. Que alegria ver você e tantas pessoas como nós, como eu e o Bispo Márcio, né? Como eu digo sempre aqui, a partir de 2018, né? Irmãos, como disse o bispo, a gente conversando, não foi fácil, irmãos, alinhar principalmente a quebra desse decreto financeiro na vida da gente, né? Das pessoas. Não é fácil, dói, você tem que abrir mão, você fica sem viajar um tempo, mas depois que você faz isso, é desbravador. E a gente fica feliz quando vê testemunhos aqui, ó, de pessoas que já estão se habilitando para viver o novo de Deus, irmãos. Porque se você quer viver o novo de Deus em qualquer área da sua vida, você tem que passar pelo alinhamento, né? Então, Mari, glória a Deus, viu, querida? E você já pagou a primeira, então só falta 6 para você terminar aí, né? Esse parcelamento aí da sua da sua MEI, né? Microempreendedor individual, né? Eu lembro do tempo que a Mari trabalhava por conta, depois ela passou todo aquele processo com a família e tal, né? E graças a Deus, né? Está aqui, ó, os testemunhos dela saindo para fora. E quem sabe o seu também. O seu também não vai sair para fora. Vai sair sim. Levanta a mão e no dia de hoje abra a boca e fala, bispa, a senhora ainda vai ler o meu testemunho. Amém? E vou mesmo, né? Há lugar na casa, venham os feridos, venham os oprimidos. Eita glória, aleluia, Jesus. Canta, canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Ah, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, né? Que coisa boa, meus irmãos. Né? Os nossos pastores foram homenageados, irmãos. Os pastores foram homenageados lá em Bauru, ganharam presentes lá, né? Que eu tô sabendo, eu vi as fotos. Aqui em Guarulhos também ganharam uma lembrancinha, né? Mas ganharam o amor, ganharam a palavra, sentaram-se à mesa ali, né? No ato profético. Eita, glória a Deus, só vitória, né, irmãos? Que coisa abençoada. Olha só. E nós, como eu disse, né? Nós começamos uma série nesse domingo, né? Ontem, dia 8, e hoje nós vamos para o primeiro dia, irmãos, tá? Ó, a palavra de ontem
tá no Facebook, na live, a palavra do pastor Marcos, lá de Bauru, eu ouvi, tá? A bispa Nivalda não fala do que ela não ouviu, não. Eu falo de tudo que eu ouvi. Porque até para mim buscar, né, do Senhor, o propósito para os meses, eu preciso ouvir o que está sendo pregado, vem uma revelação, vem uma frase, dali o Espírito Santo vai, né, fazendo um grande estoque celestial e sai a palavra do nosso mês. Então, eu não posso ficar de fora, eu tenho que, né, para mim falar para vocês aqui, eu tenho que ter assistido. Então, eu assisti, você pode entrar no Facebook lá, na página, né, da Missão Sem Fronteiras. Bispo, eu não tenho link, não tenho, não sei como faz. Irmãos, só chamar, porque aqui tem tudo, viu? Aqui tem tudo. Aqui só não tem, né? Como é que fala? Aqui só não tem coisa ruim, irmãos. Coisa ruim a gente bota para correr, manda para fora. Mas coisas boas aqui você tem, tá bom? Glórias a Deus. E também você pode ouvir a palavra, né? Assistir a live na íntegra, as ministrações da oferta, né? Que também foi ministrado, maravilhosos, né? Você também pode acompanhar a gente, tem tudo nas redes sociais. No YouTube tem o culto que aconteceu aqui em Guarulhos, nos áudios também dos grupos de WhatsApp, o André já editou, mandou, né? A pregação do Bispo Márcio, então não tá difícil para você, né? Conferir tudo o que eu estou falando aqui para você. Tá bom? Mas, bispo, é isso mesmo? É isso e mais um pouco, viu? Te garanto. Te garanto que eu tô até agora, assim, ó, respirando esse culto que nós tivemos no domingo, viu, irmãos? Que unção, irmãos. Que unção ali, ó, né? A gente, o bispo Márcio ministrando pra gente, o pastor Marcos falando, né, do que é ser salvo, do que é passar pelo batismo, né? Ai, meu Deus, o que é passar, o que é a ceia do Senhor. Ah, hoje tem tanta gente abrindo mão da ceia. Para com isso. Minha filha Milena falou: mãe, teve o aniversário do Diego. O Diego falou que nunca ninguém tinha orado por ele no aniversário. Eu falei: isso aí, filha, faz isso mesmo, né? Porque o bispo Márcio outro dia mandou um vídeo de um pastor falando, eu falei para ela, falando exatamente isso, né? Que as pessoas hoje em dia tiraram Jesus dos aniversários, tiraram Jesus dos casamentos. Ah, porque meu cunhado não tem Jesus, ele não vai gostar que orou. Ah, porque minha sogra não tem Jesus. Irmãos, nós temos que ganhar o povo de Deus. Hein? Ministração de ontem. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, pelo amor de Deus, irmãos. Não tira Jesus do casamento, não tira Jesus do aniversário, não tira Jesus do chá revelação, não tira Jesus do culto, não, de ação de graça, não tira, não. Tá bom? Deixa ele aí, viu? Porque se ele estiver aí, tem novo de Deus, né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, ó, nós vamos aqui, né, para essa segunda-feira abençoada, dia 9 de junho. O tema de hoje é o segundo dia da série. Bispa, como é que é o nome da série que começou no domingo? Não há o novo sem alinhamento. Esse é o nome da série, tá? Baseada no propósito do mês, né? Do novo de Deus. Hoje, o segundo dia, segunda-feira, dia 9, o tema do dia. Como nós temos uma palavra para todo dia, o tema do dia de hoje é o princípio da obediência. É tudo que a gente começou a falar aqui, né? O princípio da obediência. Então, vamos ler para o texto, vamos para o texto aqui? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, né? Tá aqui, ó, no Pentateuco, né? Os 5 primeiros da Bíblia. Deuteronômio 28. Hein? Quem gosta de Deuteronômio 28? Hein? Irmãos, ó, leia todinho, tá? Aproveita aí que o texto base dessa segunda-feira da palavra tá aqui, começando em Deuteronômio 28. Já aproveita, ó, e lê todos os versículos de Deuteronômio 28. Tá bom? Quer ver, ó? São 68 versículos, hein? Deuteronômio 28. Certo? Tá bom? Então, não fica de fora não, tá? Deuteronômio 28. Ó, tem aqui, ó, as bênçãos, né? Decorrentes da obediência, mas a partir do versículo, terminou o versículo 14, aí começam os castigos da desobediência. Então, lê Deuteronômio 28 inteiro, porque você vai ficar aí, ó, bem habilitado na obediência e não vai, né, nem pensar em pôr o pé na desobediência. Certo?
Captou aí? Então dá uma glória a Deus aí, vai. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: nós vamos ler o 1 e o 2, tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vem do 3 até o 14, é só bênção. Para aquele filho que obedecer. Para aquele filho que está sentado à mesa recebendo instrução do pai. Para aquele filho que mesmo que cresce, que casa, volta e meia senta-se à mesa para ouvir o conselho do pai. Então, do versículo 3 até o 14, Deuteronômio 28, são as bênçãos que são decorrentes, né, de uma vida de obediência. Agora, a partir do 15, né, como eu falei em diante, são situações que as pessoas desobedientes. Lembra do mês do compromissado? Hein? Do Deus de compromisso para filhos compromissados? Então, e qual lado você quer ficar? Que lado você vai escolher hoje? Hoje é a palavra do dia dentro da série. Não há o novo sem alinhamento. Irmãos, nós só vamos viver o novo de Deus, o novo financeiro, o novo na área sentimental, o novo no... Ai, eu quero ser usado por Deus. Ai, eu quero louvar e as pessoas serem curadas. Eu quero trazer uma palavra e a pessoa aceitar Jesus. Ai, eu quero paz no meu lar. Ai, eu quero um casamento, sabe, bispo, abençoado. Eu quero meus filhos abençoados. Eu quero uma nação, eu quero ver as nações. Irmãos, se nós não passarmos pelo alinhamento do Senhor, não tem novidade de vida. E hoje, esse segundo dia, né? O princípio da obediência. Eu vou ler aqui, ó. Eu separei nessa palavra de hoje. Não é muito meu estilo de pregar assim, tá? Mas eu estava estudando, né? Porque a gente vai preparar uma palavra, a gente estuda antes, né? E eu peguei aqui, irmãos, alguns versículos sobre a obediência, tá bom? E eu quero repartir aqui com os irmãos no dia de hoje, essa segunda-feira abençoada. Então vamos lá. Deuteronômio 5:29, dentro do próprio livro que nós lemos aqui, ó. Olha o que diz, Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. É Deus falando aqui, né? Quem dera a geração que saiu do cativo de Faraó tivesse no coração essa disposição para me temer. Irmãos, alguns temeram, mas foram muitos que não temeram ao Senhor, foram desobedientes, se perderam nos prazeres, se perderam na delícia dos olhos, se perderam na submissão ao líder, a Deus. Olha, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, olha aqui para cá, vem cá. Olha isso aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, a pessoa só é obediente a Deus se ela amar a Deus. Porque quem ama, irmãos, tem pavor de ficar fora da mesa. Quem ama tem pavor de fazer uma festa de aniversário e não orar pelo aniversariante, o seu filho, seja lá quem for. Quem ama, irmãos, vai fazer um casamento. O casamento é alinhado. Quem ama, irmãos, não é dizimista por obrigação. É como Abel, né? Hoje tem culto? Opa, vou preparar minha melhor primícia. Se vocês me amam,
obedecerão aos meus mandamentos, João 14:15. Irmãos, quem ama, tem aliança. Quem ama não serve a Deus só se estiver na escala. Quem ama se prepara antes, porque o que precisar de você, você está ali a posto. Quem ama, irmãos, não vai transgredir uma lei. Quem ama sabe que é consagrado, irmãos. Não bebe qualquer coisa, não come qualquer coisa. Não são todos os lugares que é para você. Você está entendendo aqui? A gente está falando para viver o novo de Deus, o princípio da obediência, irmãos. Quem ama não trai. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus não trai na terra. Porque sabe que se você trair alguém aqui na terra, você traiu a Deus. Ai, bispo, isso aqui é muito forte. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Estamos sendo ministrados a respeito de ter uma vida de alinhamento para viver o novo. Irmãos, você acha que Deus vai deixar a gente viver o novo dele de qualquer jeito? Com certeza não. Ó, o terceiro passo aqui, ó, para nós termos, né, carregarmos o princípio da obediência. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Salmos 18:44. Irmãos, até o estrangeiro, o salmista está falando aqui, ó. Até o estrangeiro, assim que ouve a Deus, assim que ouve algo que é direcionado, quer colocar em prática. E por que que aquele que é o filho quer ir pelo lado errado? Quer dar jeitinho? Ouviu, ouviu, ouviu. Foi lá e fez tudo errado. Ontem, quando terminou o culto, a gente estava ministrando um casal, né? E aí o irmão falou assim para mim, bispa, é forte, né? Essas palavras, esses cultos que a gente está tendo, essas palavras do mês, né? Aí eu falei para ele assim, é verdade, meu querido. A pessoa só não vai viver se não quiser. Porque não vai poder falar assim, ah, não ensinaram na igreja. Mentira. Ensinou sim. Fez até ato profético para sentar na mesa. Ah, mas ó, meu pastor. Não, não vem com desculpa. Ah, mas ninguém orou por mim, ninguém mandou uma mensagem. Então você não está aqui no canal. Porque se você estiver no canal, você recebe mensagem, você recebe oração. Você pode colocar num grupo que você faz parte. O próprio irmão estava falando isso para mim. Eu falei, realmente. É forte. É forte isso aqui. Olha, o quarto passo para o princípio da obediência. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? São as palavras de Jesus. O meu pai, o Bispo Márcio, né, a gente fala isso, né? Às vezes a gente encontra jovens, adolescentes, né, crianças no elevador com os pais, aí a gente começa a conversar ali, né? E aí o Bispo Márcio estava falando assim, o meu pai chamava, Márcio, vem aqui. Ai dele de falar o quê? O meu pai também. Meu pai falava assim, não é o que é, não, é senhor. O senhor está precisando de quê? O senhor quer falar comigo? E Jesus está fazendo aqui exatamente uma advertência. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então, eu não sou Senhor da vida de vocês. Se vocês fazem tudo ao contrário, é outro Senhor que é de vocês, mas eu não. Forte, né, irmãos? Estamos falando aqui hoje sobre o princípio da obediência para viver o novo de Deus. Olha outro passo importante aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha isso aqui. Atos dos Apóstolos 5, 29.
Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você pode agradar, irmãos, aqui, ó, o presidente, você pode agradar qualquer um, até dentro da igreja. Você pode ser do grupo dele, você pode ser da live dele, você pode ser do que joga tênis. Outro dia eu vi isso, né? Uma pessoa falando, ai, bispa, fulano, não sei o quê, que não sei o quê, que não sei com quem. Eu falei, aham. Isso não vai levar, irmãos, ninguém para o céu. Não estou falando para você não ter uma amizade, né? Não ter um ciclo de pessoas. Não, mas a Bíblia está falando aqui, ó, hein? É preciso obedecer antes a Deus. Antes de você obedecer a Bispa Nivalda, você tem que obedecer a Deus. Antes de você obedecer qualquer pessoa, seu patrão, você tem que obedecer a Deus. Irmãos, a fonte é a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo é Deus. É Jesus, o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tá ali, ó, direcionando você. Você pode ter certeza. Se você tiver uma vida de obediência para com Deus e tiver uma pessoa de Deus do teu lado, vocês vão falar a mesma língua. Não vai ter divisão, não vai ter falta de entendimento. Um vai sonhar até a mesma coisa que o outro. Às vezes a gente acontece isso, né? Nossa, a gente teve até sonho parecido, pro bem e pro mal, viu? É, nas nossas igrejas, às vezes a gente fala uma coisa, um pastor vem e fala assim: olha, eu já estava com isso, nossa, de Deus mesmo, confirmou, eba, glória, show de bola. Nossa, era isso mesmo que eu queria ministrar, nossa, estava dentro do meu coração, glória a Deus, olha meu testemunho. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque se nós obedecemos primeiro a Deus, até as pessoas que estão do nosso lado, elas também têm o princípio da obediência, então vocês vão falar a mesma língua. Olha outro passo importante aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. É o que a gente estava falando aqui. É que o apóstolo Tiago está falando, pratiquem a palavra. Aí você vai ter o princípio da obediência e vai viver o novo de Deus. Pratica a palavra. Qual foi a última palavra que Deus falou com você? Qual foi a última palavra que você recebeu? Qual foi a última palavra? Bispo, eu cheguei no meu limite. Fica com a palavra que Deus te deu, que aí você consegue enxergar a promessa. Seja praticante da palavra. Quando terminar um culto, saia de lá, como disse a irmã, já esperando o próximo. Qual é a próxima instrução? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Qual é o cardápio? Por isso que é bom aqui para nós, né? Do Sem Fronteiras. Uma palavra, ó, estamos no ano. O que você está esperando? Eu estou no ano de construir sonhos. Olha, o que Deus está direcionando para esse mês? Olha, eu sei que Deus deu Isaías 43 para nós. O novo de Deus. Ore cantarabassuri andalabás. Então, irmãos, vamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvir. Não adianta ouvir, né, e não praticar. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por que tem muita gente vivendo no velho? Por que tem muita gente fora da mesa? Porque ouve a palavra, né? Sai do culto, sai aqui do áudio, sai das suas igrejas e faz tudo errado. A gente já viveu isso, viu, irmãos? Eu e o bispo Márcio, a gente já fez muito. Olha, eu lembro quando o nosso bispo falou assim: ó, não vende a casa para pagar dívidas. O que a gente fez? Saiu de lá, no outra semana, o bispo chegou para mim: ai, amor, apareceu o comprador. Falei: mas amor, o bispo falou que era para não vender. Não, mas se a gente não vender, o homem diz que vai matar a gente se a gente não pagar as dívidas. É, irmãos, estamos falando aqui do princípio da obediência.
Você pediu um conselho, né, para uma pessoa de Deus, para uma pessoa que tem alinhamento. Coloque em prática o que a autoridade falou para você, o que o seu pastor falou, o que o seu líder disse, o que a palavra disse. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente terminar aqui, ó, mais um passo para o princípio da obediência. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha só, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui Hebreus está falando de quê? O escritor? De Jesus. Embora Jesus sendo filho, irmãos. Ele era filho, até o pastor Marcos ministrou isso, né? Jesus era filho. O bispo Márcio também falou, né, que Jesus pediu para João Batista o batizar nas águas, né? E João Batista, né, tem até o louvor, né? E eu não sou digno de desatar suas sandálias. E eu vou batizar o Senhor. Não é necessário. Irmãos, o Filho de Deus, Jesus, ele cumpriu a missão dele quando ele partiu de uma obediência ao Pai. Jesus, ele não se aproveitou, né, de ser filho de Deus. Ah, eu sou filho, então eu não vou fazer. Ah, eu sou a bispa, então eu não vou fazer. Eu sou pastor, então eu não vou fazer. Eu posso fazer do jeito que eu quiser e as pessoas não olham para mim, não. A gente escuta isso, viu? Eu até falei isso muitas vezes, mas eu estou me corrigindo. Nós somos exemplos, sim. Tem gente olhando até para a cor do nosso esmalte, sim. Tem gente olhando até como a gente dirige, sim. Como é que a gente trata o marido na igreja, como é que você trata a esposa, como é que trata os filhos, como é que é lá no local de trabalho. Jesus não se aproveitou de ser filho, ele não se isentou. Mas o que o Hebreus 5, 8, 9 está dizendo aqui, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Porque a palavra diz lá em Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque mesmo sofrendo, você está no caminho da obediência, mesmo no deserto, você está no caminho, irmãos, da obediência. Deuteronômio 28. Virão sobre ti todas as bênçãos. Porque a obediência nos protege, irmãos. A obediência é proteção. Você sofre, você passa pelas tempestades da vida. Mas quando você não quebra um princípio de obediência. Eu tenho uma diaconisa aqui na igreja de Guarulhos, do Polo Sem Fronteiras, a diaconisa Cíntia. A Cíntia, ela sempre, ela recebe no final do mês, lá para o dia 30. E ela sempre fala, bispa, toda vez que ela vai ministrar a oferta, né, que ela tem a escala, ela fala sempre a mesma frase. Se eu for esperar sobrar, bispa, nunca vai sobrar. Então eu coloquei o dízimo como obediência para minha casa. E a gente passa por lutas, bispa, mas Deus sempre prepara algo. E eu escuto várias pessoas que me falam comigo aqui da igreja, pessoas aqui do canal. Bispa, a minha primícia está aqui. O meu dízimo está aqui, a minha vida está aqui. Eu estou me alinhando, eu estou procurando me acertar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a obediência protege. E é o que Jesus aqui, ó, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para nós. Olha o que Jesus conquistou para nós com a obediência que ele praticou. Como eu disse, né, na semana do jejum, Jesus não deu um dia para o diabo lá no pináculo, ele não deu um dia para o diabo. Porque o diabo só queria um dia de Jesus, né? Um dia. Ai, se ele me der um dia da desobediência dele.
Ai, se ela me dá meia hora da desobediência dela. Ai, se ele me der 10 minutos da desobediência dele. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não vamos viver Deuteronômio 28 lá, né? A partir do versículo 15, que é as maldições. Não, nós vamos ficar com Deuteronômio 28. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. O princípio da obediência. E Jesus falou aqui, né? E o Senhor falou aqui em Deuteronômio 5:29, o primeiro que eu li aqui do passo, né? A primeira chave, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e me obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Porque a obediência, a bispa Nivaldo e o bispo Márcio foram obedientes ao ministério, ao chamado ao Senhor, o que vai acarretar lá na vida das nossas filhas, lá na vida dos nossos netos. Olha só o que a palavra está dizendo aqui, hein? E tudo irá bem com eles e com os descendentes para sempre. Então, quando você escolhe o princípio da obediência, você traz o novo para você, né? Como Jesus, né? Conquistou salvação para nós com a obediência dele. Ele não negou de ir para a cruz, ele foi, mesmo sofrendo, mesmo em dores, mas ele passou pela cruz para que nós tivéssemos a salvação. E nós também, irmãos, vamos semear obediência no ministério, né? Como eu sempre falo, não dê trabalho para o pastor. Não faça o pastor repetir as mesmas coisas para você. Não faça isso. Você é filho. E o filho, ele pode dizer, eu não entendi, me explica? Opa, vamos explicar. Mas não deixa a desobediência tomar conta do seu coração, roubar você, estragar teu novo, estragar teu ano. Olha o que a irmã falou aqui, ó, a nossa diaconisa. Até o ano novo eu quero ter terminado isso daqui. Isso aqui é quando a pessoa fala assim, eu vou resolver. Mas eu não vou ficar nisso aqui na mão de Satanás, no decreto do roubo financeiro, não. Por quê? Porque ela recebeu uma palavra do altar. Porque está no mês do novo de Deus. Está no ano de construir sonho. Então nós vamos fazer o que nós temos que fazer. E eu vou orar com você agora aqui. Nós vamos orar juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido. Ore calamaná, suriandalabacheias. Ah, Senhor, estamos como quem sonha, Pai. O nosso coração, Pai, eu me coloco aqui, como diz o apóstolo Paulo, por esta causa eu me ponho de joelhos de maná, suricanta labás. Eu tomo aqui, Senhor, do óleo da unção e eu me unjo, Pai, junto com os meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Senhor, porque esta palavra é para todos nós, Senhor, para lideranças. A obediência engloba todos, Pai. Ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai. Todas as vezes, Pai, que o Senhor nos leva para um caminho e nós queremos ir para outro, meu Deus. Oh, Jesus, não somos Jonas. Ah, somos como Abraão, Pai, que partiu para um lugar sem saber aonde era. Mas só porque o Senhor falou para ir. Ore calamanás. Foi para o monte com o filho para sacrificar. Só porque o Senhor falou que era para ir sacrificar o filho. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado, Jesus. Obrigado pelo reposicionamento de nos colocar à tua mesa, Pai. Oh, Jesus, aleluia, Pai. Espírito Santo, visita, Senhor, homens e mulheres, Pai. Visita as nossas casas, nossas famílias, tira toda a raiz da desobediência, toda rebelião, porque rebelião é feitiçaria. Oh, Espírito Santo, nós nos derramamos aqui, Senhor. Oh, Pai, queremos viver o novo do Senhor, queremos viver o novo do Senhor, Pai. Oh, Jesus. E traz, Pai, traz sobre nós, Pai. Oh, um novo tempo, Pai. Traz, Senhor, sobre nós essa palavra, Pai, de cura, de libertação.
em cada casa, em cada família. Reposiciona os filhos, Senhor. Oh, recalama. Oh, Espírito Santo, o enfermo seja curado. Oh, Senhor, olha para essa enfermidade, Pai. Senhor, esse pedido de oração que eu recebi no domingo à noite, de um jovem, Senhor, que entrou em surto. Ele entrou em surto, meu Senhor. E o diabo falou para ele, Pai, tentar contra a vida dele, Pai. O caminho da desobediência. E este jovem se automutilou, cortou partes do seu corpo, Senhor. Mas não foram pulsos, não, irmãos. Foi coisa muito pior. Foi coisa muito pior, Espírito Santo. Oh, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Visita, Senhor, este jovem agora. Reposiciona, meu Senhor. Reposiciona agora, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, os casamentos, os casais. Reposiciona, Senhor, os que estão namorando, Pai. Os que estão noivos, os que estão aguardando no Senhor. Recalamanais, melhor é obedecer do que colocar em jogo, em risco, a tua promessa. É melhor obedecer do que pôr em risco a promessa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai de vida em vida, de pessoa em pessoa, vai de casa em casa, vai na nação brasileira, Senhor. Oh, meu Pai, reposiciona, Senhor, os desobedientes, os descompromissados, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai nas empresas, vai nas igrejas, Senhor, as nossas igrejas, Pai, faz um realinhamento. Pai, a partir de quarta-feira nós vamos começar uma imersão. Nós que trabalhamos na Missão Sem Fronteiras, nas nossas igrejas, nós vamos começar um tempo de imersão, de aprendizado, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Ore, calabás. Orianda alabás. Visita Israel e Jerusalém. Visita, Senhor, os quatro cantos na Missão Ásia, meu Pai. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida dos pastores, pela vida dos intercessores da Seara, nos quatro cantos, Senhor. Obrigado pelo Polo Guarulhos, pela Missão Sem Fronteiras lá em Bauru. Obrigado por cada denominação que está aqui junto conosco, aliançado nesta obediência, Pai, de uma palavra todo dia, Pai. Obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas casas, nossas famílias. Guarda, Espírito Santo de Deus, e que haja cura no dia de hoje. Que o Senhor estenda os olhos para os fiéis da terra. Que o Senhor encontre homens e mulheres de aliança. Que o Senhor coloque novamente à mesa os filhos perdidos e que estão buscando o alinhamento e o novo do Senhor. Que haja novidade nessa vida financeira. Que haja novidade, o novo do Senhor, ouro calabás, nessa casa, nessa família, nessa área financeira, nesse trabalho, nessa venda, nessa compra. Ouro calamanás, esse salário, essa promoção que está estagnada. A tua filha, o teu filho, Senhor, que está esperando, Pai, olha. Ouro calamanás, nós vamos começar, irmãos, um tempo, irmãos, de novidade. Um tempo de novidade nas áreas profissionais, um tempo de novidade nas áreas financeiras, um tempo de novidade nos relacionamentos, um tempo de novidade das pessoas, né? Voltarem novamente a ter vontade de lavar o banheiro da igreja, de ter vontade de ir aos famintos, de ter vontade, oure calamanás, de andar em comunhão. Oure calabás, esse espírito de apostasia que tem roubado as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, faz novo de novo. Assim nós tomamos posse, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Eu sou a Bispa Nivalda, estou com você aqui hoje, falando sobre o princípio da obediência, nesse segundo dia desta série tão maravilhosa. Glória a Deus, né? No ano de constituições, no propósito do novo de Deus, o princípio da obediência, nessa segunda-feira. Toma posse dessa palavra. Fala, bispo, essa palavra é para mim. Eu vou anotar cada versículo que a senhora falou aqui. Eu anotei aqui, irmãos, cada um, e eu vou ler.
Vou ler durante essa semana todinha aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Eu te amo, Jesus, tá bom? E vamos para a mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor é para os filhos obedientes que vão viver o novo do Senhor, tá bom? Um beijo, te amo, Jesus. Fica na paz e tchau, tchau.